Boa noite. Novo laudo, agora judicial, reforça a luta de ex-moradores do edifício interditado Gralha Azul. Confere com a verdade. A Coab, a extinta Coab, representada pelo Estado, e a Caixa Econômica Federal devem sim serem responsabilizadas por admitir que um prédio seja construído com vícios de construção. Vereador Matheus Vespe apresenta projeto de lei que prevê anistia para isentos do IPTU. Os casos são de proprietário de um único imóvel quando for deficiente físico ou estiver incapacitado de manter atividade laborativa, viúvo, viúva ou pessoa com idade superior a 70 anos. E ainda nesta edição você vai conhecer o conteúdo dos últimos projetos aprovados. Um deles autoriza o município a contratar um empréstimo de 9 milhões com a Caixa. A legislação federal exige que até o final do ano que vem, até o final de 2018, todos os municípios tenham, no mínimo, contratualizado o serviço, porque ele é fundamental para a atualização da planta da cidade, para projetar o crescimento da cidade. O Jornal da Câmara já está começando. Há cerca de um ano e meio, uma vistoria do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura interditou o edifício Gralha Azul, no bairro Edmundo Trem. De lá para cá, iniciou uma luta para resolver o problema dos ex-moradores. Agora, um laudo judicial orienta para a demolição do prédio. O prédio Gralha Azul é um projeto do Governo do Estado com a Caixa Econômica Federal. Com a interdição, o sonho da casa própria, iniciado há 20 anos, foi interrompido para 16 famílias. Após a saída dos moradores, se iniciou um estudo de recuperação dos danos estruturais. Mas uma perícia concluída em novembro aponta o risco de desabamento. Agora, a expectativa é de que a sentença da Segunda Vara da Justiça Federal saia no início de 2018. O vereador Saul Spinelli, que acompanha o drama dos proprietários, explicou que o novo laudo contribui para a responsabilização dos envolvidos na obra. Ele foi fiel à verdade, que é vício de construção, material de terceira qualidade, material inadequado na base, tijolo 6 furos na base ao invés de concreto. E este laudo solicitado pelo Judiciário agora serve para balizar aí a sentença do juiz que nós esperamos após o recesso. Evidentemente que a ação que nós ajudamos a mover dos moradores do Gralha, edifício da Coab 1, contra a Caixa Econômica Federal e contra o Governo do Estado, quer o ressarcimento do imóvel, ou seja, a construção de um prédio novo e a garantia dos apartamentos para os moradores. Agora, de imediato, o aluguel social para essas famílias que moram em garagens, em casas emprestadas, estão mal alojadas. Nós estamos falando de 16 famílias, sendo que 7 é formada por idosos. Hoje eu saio feliz daqui, olhando para ti, olhando para o rapaz, porque a outra vez eu saí chorando, né? E até vocês se comoveram, choraram comigo. Hoje eu saio feliz, gente, porque assim, é uma luta de 2 anos com a doutora Catiane, com o Saul Spinelli, sem cessar, todo dia um liga para o outro, para ver, né? Então é um processo que a gente não parou 2 anos de procurar ajuda e graças a Deus nós conseguimos mobilizar bastante gente. Então agora nós vamos esperar o que a Caixa Econômica Federal vai nos oferecer, né? Então a luta vai continuar dia a dia junto com o Saul Spinelli e a doutora Catiane, né? Só que agora tem uma esperança, aquela esperança que eu sempre queria dizer numa entrevista minha. Vai ser feita justiça. Acreditamos que esse laudo vem coroar todo o trabalho feito pelos moradores, feito pela assessoria jurídica e que confere com a verdade. A Coab, a extinta Coab, representada pelo Estado, e a Caixa Econômica Federal devem sim serem responsabilizadas por admitir que um prédio seja construído com vícios de construção e que agora esteja aí com 2 laudos, o contratado pelos moradores e o judicial, assim, solicitando que se permaneça a interdição feita pela Prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros e sugerindo a demolição do prédio. E o vereador Matheus Vespe apresentou um projeto de lei que determina a anistia de multas e juros de pessoas legalmente isentas do IPTU, mas que estão inscritas em dívida ativa no município. A
proposta do parlamentar abrange os casos descritos no artigo 14 da Lei Complementar 195 de 2007. Por este motivo, o novo benefício deve atingir as pessoas isentas do imposto predial e territorial urbano. Os casos são de proprietário de um único imóvel quando for deficiente físico ou estiver incapacitado de manter atividade laborativa, viúvo, viúva ou pessoa com idade superior a 70 anos, entidades sem fins lucrativos, culturais, recreativas, religiosas e educacionais. É uma série de condições que a lei, prevendo a possibilidade de isenção, busca dar uma maior proteção ao cidadão de Passo Fundo. O que acontece? E aí que entra o nosso novo projeto de lei que visa dar a anistia a esses beneficiados. Para que a pessoa em Passo Fundo tenha a possibilidade de estar isenta da cobrança do IPTU, primeiro das condições é que ela adentre nos critérios que eu há pouco expliquei. Uma pessoa acima de 70 anos, deficiente com incapacidade laborativa. A pessoa estando com esses critérios cumpridos, ela pode requerer no município a isenção do IPTU. Todavia, essa isenção ela tem que ser renovada a cada 3 anos. E o que acontece? Principalmente no caso das pessoas idosas. Muitas delas esquecem, acreditam que quando do pedido da primeira isenção, essa isenção seria perpétua, não precisaria ser renovada. E aí acontece o triste caso de muitas pessoas, principalmente em situação de carência e fragilidade econômica, acabam, após um longo ano de não pagamento do IPTU, sendo notificados que estão em dívida, com uma dívida com o município, devendo pagar e quitar seus débitos com a Fazenda Pública. Sendo assim, o projeto do vereador quer dar anistia aos contribuintes que, por algum motivo, não renovaram o pedido de isenção do IPTU. A ideia de Matheus Vespe é de garantir um direito já assegurado pela lei. Muitas dessas pessoas são exatamente aquelas que a lei deu a proteção e a isenção por não possuírem condições de quitar o seu IPTU. Então, o nosso projeto de lei ele visa possibilitar que as pessoas que comprovarem ao longo do tempo manterem essa condição de isenção, vamos citar o exemplo de alguém que fez 70 anos, requereu no município a isenção, ganhou a isenção. Aos 73 anos, se ela esqueceu, por exemplo, de pedir essa nova isenção, mas manteve as condições que lhe deram a isenção no primeiro momento, e é evidente que ela vai manter as condições, porque ela não retornará após os 73 aos 69 anos de idade, irá para os 74, que ela possa ser perdoada, anistiada dessas dívidas. Não há aí nenhuma hipótese de que o município abra mão de sua receita, até porque nós estamos vendo apenas a possibilidade de anistia, né? Que é que a pessoa que tem aquele direito possa gozar desse direito ao longo do tempo. E aí, com esse projeto de lei aprovado pelos colegas vereadores, eu tenho plena certeza que nós daremos um grande salto para incluir pessoas que muitas vezes acabam com um montante, muitas vezes até incalculável, de dívidas, que não possuem condições de quitar esses valores, mas que graças a uma anistia poderiam, é claro, estar isentas e não sofrer esse tipo de injustiça. A psicopedagoga Marisa Zílio participa do Literatura Local, que vai ao ar ainda hoje. A pauta do programa é a alfabetização para disléxicos. A escola é importante, mas não é ela que ensina. Hoje nós aprendemos com o mundo. Então, as ferramentas para esta aprendizagem, as primeiras ferramentas, são a leitura de mundo, que qualquer um faz. Lógico. Uma criança de 3 anos está fazendo uma leitura de mundo, né, por não estar alfabetizada, mas Sim. ela está compreendendo todo mundo que Sim, está ao seu redor. É uma leitura importantíssima, né? E depois a leitura formal, que permite a comunicação, né, e a inclusão social. Sim. Né? Sem ler e sem escrever, nós ficamos marginalizados. Né? Então, esta disfunção hoje me chama mais atenção do que outras tantas. Por exemplo, uma criança portadora de uma deficiência mental, se ela é grave, ela tem escolas como a PAI, né, para poder assisti-la. Se é leve, ela está inclusa dentro das escolas e ela está aprendendo. Claro. Um outro ritmo, ela aprende a ler, ela aprende a escrever, ela é mais lenta, mas ela chega lá. Claro. Né? O disléxico, se não for atendido, ele não aprende a ler e a escrever. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com uma reportagem sobre as últimas proposições aprovadas na Câmara Municipal.
Faltando 2 dias para o fim do período ordinário, podemos trazer um balanço das proposições apresentadas na Câmara de Vereadores neste ano. Até o momento, foram protocolados mais de 2.000 pedidos de providências e 63 pedidos de informação. As indicações ultrapassam a casa das 400 e as moções 24. Projetos de lei somam 127 e projetos de lei complementar 20. E recentemente o Parlamento Municipal apreciou 8 proposições na ordem do dia. Por isso, o Jornal da Câmara apresenta agora o conteúdo das matérias e o resultado das votações. O primeiro documento é de iniciativa do Poder Executivo. O texto autoriza o município a contratar uma operação de crédito. O valor de pouco mais de 9 milhões de reais será utilizado para licitar um projeto de levantamento topográfico da cidade. A matéria recebeu 16 votos favoráveis e 3 contrários, dos vereadores de oposição Cláudio Rufa Soldá, Luiz Miguel Chais e Márcio Patucci. A Câmara autorizou hoje que a Prefeitura faça a contratação desse financiamento, que é um financiamento, uma linha de crédito disponibilizada através do BNDES. Ele é um financiamento que visa atualizar as plantas nos municípios do Brasil. Então, todos os municípios de porte médio para grande estão procurando financiamento para fazer essa atualização. A legislação federal exige que até o final do ano que vem, até o final de 2018, todos os municípios tenham no mínimo contratualizado o serviço, porque ele é fundamental para a atualização da planta da cidade, para projetar o crescimento da cidade, para buscar novas ferramentas para ampliar a possibilidade de arrecadação dos municípios, para atualizar a planta dos valores do IPTU, e isso é uma imposição federal que está sendo feita aos municípios. O município de Passo Fundo não vive um bom momento financeiro. E nós entendemos que essas contratações de empréstimos a longo prazo, isso vem acarretar em outras administrações. Então nós encaminhamos votação contrária, porque quando existe uma situação financeira complicada, quanto mais empréstimo, mais uma bola de neve. Então a oposição votou contrário, entendemos que não é o momento para que o Executivo contrate mais esse empréstimo através da Caixa Federal. Também do Poder Executivo foi aprovado o texto que altera a Lei Complementar 137 de 2004, que dispõe sobre o imposto dos serviços de qualquer natureza. A matéria, que é uma exigência federal, recebeu 5 votos contrários, da bancada de oposição e dos vereadores Aristeu Dalalana e Roberto Gabriel Tozon. Nós estamos fazendo uma correção na legislação e também nas alíquotas, mas isso não quer dizer que vai haver aumento dos impostos, porque são modificações que aumentam em determinadas alíquotas e reduzem em outras. A tendência é que a arrecadação proveniente dessa alteração permaneça a mesma, não haja nem aumento nem redução, mas, como eu já disse, é uma legislação que foi mudada e que os municípios precisam se atualizar. O município de Passo Fundo está fazendo essa atualização nesse momento, mas eu volto a frisar, não incorrerá nem em aumento de impostos e muito menos em renúncia de impostos. Do vereador Ronaldo Rosa, foi aprovada uma alteração à Lei 4.760 de 2011, que regulamenta a realização da Marcha para Jesus. Fizemos uma alteração onde a gente abre a possibilidade de que todas as igrejas de Passo Fundo, quer sejam evangélicas ou católicas, possam participar da organização da Marcha para Jesus. Hoje nós temos um evento que está bastante segmentado, muitas grandes igrejas aqui de Passo Fundo não são convidadas a participar, e nós estamos abrindo porque entendemos que dessa forma nós vamos impulsionar também o crescimento desse evento na nossa cidade, que pode sim atrair milhares de pessoas a participar, o que tem ocorrido, mas a proporção ainda está bem aquém do esperado. Por unanimidade, também foram aprovados substitutivos a projetos de lei. Uma das matérias do vereador Evandro Meirelles cria um programa municipal para o descarte correto de resíduos. O projeto Descarte Certo é para
aqueles resíduos sólidos onde não são coletados diariamente, que são a questão de eletrodomésticos, sucatas de ferro, sofás, guarda-roupas, onde geralmente as pessoas não têm aonde colocar e eles colocam na via pública, beira de estrada. Então o descarte certo vem para isso, para que nós possamos recolher e dar o destino correto e certo para este resíduo sólido. A responsabilidade seria do município? Sim, a responsabilidade ficará a cargo do nosso município, a secretaria competente, onde será pré-agendada a coleta, será avisado os contribuintes, né, para que possam recolher os resíduos sólidos. Outro substitutivo foi feito ao projeto de lei do vereador Saul Spinelli. A matéria dele denomina de Marilene Sacchetti o canteiro localizado na Avenida Brasil, entre as ruas Feliz e Barracão, no bairro Integração. A votação foi acompanhada pela família da homenageada. Tive a satisfação de conviver com a Marilene, líder comunitária do bairro Integração, da Xangri-Lá, no tempo que as demandas, meu amigo Seymour, que as necessidades daquela comunidade eram muitas e eram básicas, era água, era luz, era rede elétrica, era linha de ônibus, era várias necessidades, inclusive construção de ambulatórios, escola de ensino infantil, e lá junto com muitos que lutaram e continuam lutando, estava a minha amiga Marilene Sacchetti. Colocar o nome de um líder comunitário, de uma pessoa que colaborou, que deu a sua contribuição para o desenvolvimento de uma parte importante da cidade, de um bairro importante da cidade, é homenagear a Marilene Sacchetti, a sua família, a Tuane, o Eloir, todos os familiares, mas é também, meu amigo Eloir Costa, homenagear aqueles que são voluntários. A Comissão de Constituição e Justiça fez um substitutivo ao projeto de lei do vereador Gleison Consalter. A matéria garante o atendimento psicológico de alunos das escolas da rede municipal. É uma questão social gravíssima em muitas situações. A gente sabe que muitas crianças necessitam do atendimento psicológico, uma assistência social. E outra questão também, que será vinculado à área da saúde municipal. Então, dará mais possibilidade ainda de profissionais da área da psicologia e também da área da assistência social também terem um vínculo, terem um emprego adquirido também por méritos. Então, a gente vai acabar ajudando, de uma certa forma, as crianças que necessitam desses atendimentos, e são muitas, comunidade, não se assustem, mas a gente que acompanha, vereadores, o dia a dia, as demandas, o desabafo de muitos pais, tios, avós, precisam muito desses atendimentos. Então venha vincular e venha beneficiar a comunidade como um todo e principalmente um contexto escolar. Do vereador licenciado Rafael Colucci, 2 matérias foram aprovadas por unanimidade. O democrata estava sugerindo a inclusão da Semana dos Animais no calendário do município em outubro, para promover atividades de combate a maus tratos e a conscientização sobre os cuidados com cães e gatos. O outro projeto de lei do parlamentar cria o Guia da Saúde Pública, que vai informar ao cidadão os locais e horários do serviço. Já do vereador Valdo de Moraes, foi aprovado o texto que institui o Código de Defesa do Contribuinte. Uma boa noite e um ótimo início de semana.